Alô, alô. Nosso colega deputado Guilherme Campos, nosso companheiro aí de lutas, José Rivaldo, desculpa, que já esteve lá em Pernambuco nessa luta em defesa da ECT. Uma saudação toda especial, né, aos trabalhadores do Correios que aqui estão presentes. Bem, eu penso que esse debate a gente não pode separar de um contexto mais geral. Nós estamos diante de conceitos que estão em debate acerca dessa questão. A gente tem um governo brasileiro que nós sabemos como é que foi instituído, né, uma imposição através de uma maioria parlamentar circunstancial que destituiu uma presidenta da República que foi eleita por 54 milhões de votos. E esse governo ilegítimo que se impôs, ele tem, evidentemente, um conceito de Estado brasileiro antagônico ao projeto político que estava sendo implantado no país. Basta ver que é um governo que implementa um ministério, a exemplo dos tempos na década de 90, para poder aplicar uma política clara de privatização de estatais. Essa é a responsabilidade que tem, por exemplo, o ministro Moreira Franco. É um ministério que foi construído para poder desenvolver uma política clara de privatização das estatais no Brasil. Então, eu acho que, antes de qualquer debate, não é, se é deficitário, se é deficitário, se não é a empresa, se é deficitário ou não, é, se ela... E, de fato, há uma mudança grande, não é, no serviço que, historicamente, os Correios prestaram para esse país. É uma empresa, uma das estatais mais antigas do nosso país, de mais de 300 anos, 350 anos de vida. De uma... Eita, já está... Nem vi que era... Então, ela tem todo um significado, não só da importância estratégica que tem esse serviço, mas também cultural. É uma empresa que retrata a história do povo brasileiro, com seus selos, as cidades que são patrimônio. Não é? É um grande motivo de um dos filmes no Brasil, como A Central do Brasil, que emocionou o mundo. É um serviço em que os seus servidores e trabalhadores são queridos pela população brasileira, no momento em que há um ataque muito grande ao serviço público. E nós estamos assistindo duas opções que nós podemos fazer nesse momento. Ou você tem a vontade política, a determinação de modernizar o Correio, numa perspectiva de inserir os Correios nessa cadeia de logística, não é, com as franquias, com as parcerias com as empresas públicas, com os serviços lotéricos, para poder requalificar os servidores, os trabalhadores, e não o sentido inverso. O que nós estamos assistindo é uma escolha, é uma opção de destruir o Estado brasileiro, a exemplo do que se faz com o BNDES, a exemplo do que se faz com a Petrobras, a exemplo do que se faz com os bancos públicos, não é diferente do que se faz com a empresa de Correios e Telégrafos. A opção que se faz hoje, com todo o respeito que eu tenho ao meu colega Guilherme Campos, é uma opção que, afinal, ele é presidente de uma entidade que está dentro de um governo que tem uma política, que tem uma convicção, que tem uma determinação. E a determinação é o caminho da velha política. E qual é o caminho da velha política? Demitir servidor, tirar plano de saúde, férias, retirar direitos. A exemplo da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, é terceirizar. É a velha política, a velha fórmula. Vamos fazer com que os trabalhadores paguem o pato das dificuldades que, tenho certeza, são temporárias, porque é a exemplo do que acontece no mundo todo, que não é só as empresas de Correios, mas o resultado das empresas
pela recessão econômica no Brasil e até no mundo, nós temos a convicção de que os Correios têm saída. Para isso, precisa ter vontade política, determinação de modernizar, não modernizar pela lógica de fazer, de achatar e de tirar direitos dos trabalhadores, mas pela outra, de fortalecer a estatal, de fazer com que ela amplie seus serviços, com que ela se modernize no sentido de se inserir nas áreas de tecnologia da informação, das franquias, né, de tudo aqui que os próprios trabalhadores têm levantado como alternativas para poder ela retomar o seu desempenho, né, e o seu equilíbrio para poder, de fato, cumprir o papel estratégico que, historicamente, ela sempre cumpriu. Aqui se fala desde os serviços, né, das casas lotéricas, que aqui já me referi, a APPs, a um conjunto de iniciativas e de serviços que o mercado privado está disputando e por que a empresa estatal não pode explorar. Quando o próprio mercado, como próprias empresas internacionais, né, estrangeiras, estatais de outros países fazem, por que as estatais brasileiras não fazem? Numa empresa que tem expertise, que tem know-how, não é? Que tem uma qualidade extraordinária dos seus servidores, por que, então, a gente não pode fazer? Podemos, já fizemos, e é por isso que essa é uma empresa tão querida pela população brasileira. É inaceitável esse rumo, e nós aqui não temos nenhuma dúvida, né, que mesmo que possa ter boas intenções individuais, de quem quer que seja, há por trás uma concepção, um projeto político que quer impor a destruição do Estado brasileiro, entre elas, levar a nossa empresa, a empresa brasileira, a ECT, na vala comum no rumo das privatizações, que é, sem dúvida nenhuma, a grande denúncia e a grande resistência que nós vamos fazer nas redes, nas ruas e no parlamento. Era isso. Muito obrigada. Agradeço a deputada Luciana. Com a palavra, o deputado Vitor Mendes. Presidente, senhoras e senhores.